Vamos começar com uma pergunta que está aqui do Centro de Ensino Fundamental 05, que tem muito a ver com o que o nosso amigo Clerton Evaristo falou. Por que, aparentemente, os professores de língua portuguesa não usam e abusam da poesia no cotidiano escolar? Eu queria começar justamente para quem é de fora dessa área, ok? Vamos começar com o Igor a responder esse questionamento do... Te botei numa fogueirinha, né? Você que é o de fora que vai responder o questionamento. Né? Porque, aparentemente, os professores de língua portuguesa não usam e abusam da poesia no cotidiano escolar. Como você falou, eu não sou o mais apropriado para responder isso, mas o que eu acredito é que a gente ainda tem um sistema muito padronizado, muito preso, né, a uma unidade, a um tipo de ensinamento, a um tipo de ensino. E parece que, às vezes, a maioria das escolas brasileiras ainda tem um certo receio da poesia, pela possibilidade da poesia, né? Dela sair dessa jaula, dela sair dessa caixa, né? De pensar fora da caixa. Então, não sei como é que funciona, mas, por exemplo, fazer uma prova sobre um poema, sobre uma interpretação de um poema, é algo muito abrangente, é algo muito maior do que simplesmente ver se a construção ali da matemática, ali da expressão matemática está certa, se a lógica está certa. É uma coisa que tem que ser pavimentada, a poesia, né? Ela não deve ser colocada agora como algo a ser estudado para ser colocado como prova. Como a gente falou, eu acredito que a poesia tem que ser colocada de uma forma aprazível, não como algo a ser estudado para passar porque isso, aquilo. Não. Eu acho que ela tem que ser um objeto de experimentação. Ela não pode ser cobrada. A poesia não pode ser cobrada porque ela perde um pouco o valor, né, do seu encantamento dentro da intelectualidade da pessoa, dentro do sentimento da pessoa. Então, acho que é por isso. Eu acho que a gente ainda está muito acorrentado à parte acadêmica da poesia, da literatura, né? o nu e cru ali, das palavras, da gramática, mas pouco se toca realmente na razão interpretativa dela, que é muito abrangente. Eu não sei nem como é que faria para se colocar numa... Evidentemente, tem muitas provas que têm trechos de poemas que pedem interpretação, mas como é que você vai fazer isso se na base, se na raiz, a gente não teve essa poesia apresentada antes, né? De uma forma salutar, de uma forma que viesse junto à criação e imaginação da criança. Então, fica esse hiato, né? De já começar a colocar poesia sem, de fato, essas crianças terem acompanhado nada de poesia. Então, fica essa coisa meio sem sentido. Eufrásia. Sinceramente, não sei. Não sei por que nós, professores de português, porque eu também sou professora de língua portuguesa, né? Eu acho que trabalhar com sentimento é difícil. E poesia é isso. Entendeu? Então, eu não sei, eu não lembro qual foi o escritor que disse uma vez, parece que se envolveu num debate, numa discussão acerca de um texto que a USP tinha colocado no vestibular, que era uma poesia e colocava o que o autor quis dizer, né? E aí ele respondeu, eu não quis dizer nada disso. Né? Então, você espera uma resposta pronta. Você quer que o aluno leia um poema e te dê uma resposta. Né? Faça aquela interpretação que você acha que é a correta. Né? E você desconsidera todas as outras vozes. Né? A gente desconsidera todas as diversas interpretações de um texto. Né? Que aí a gente vai muito aí para a linha de Bakhtin, porque são as vozes do texto, né? E a poesia é isso, gente. E eu vou dizer para você,
Se você realmente for trabalhar a poesia, tem que ter um respeito mútuo ali, né? E, inclusive, a poesia ela serve até com essa questão da denúncia social. E às vezes você não está preparado para ouvir. Às vezes o professor não está preparado para ouvir, nós não estamos preparados para o trabalho. Eu não sei por que nós fazemos isso, sinceramente eu não sei. Eu não sei por que a gramática, por que na poesia você tem que identificar a frase invertida, você tem que identificar a sintaxe, o período composto, as orações, todas as orações subordinadas, e aí a poesia se perde. Lembrei da Marina Colasanti, né? Que ela disse que de tanto se acostumar, a vida se perde em si mesma. E a gente vai fazendo isso. De tanto se acostumar, que foi sempre assim, foi assim que eu aprendi. Né? A gente tem aí o professor do século XIX, o currículo do século XX, o aluno do século XXI. Não se encaixa. Alguma coisa está errada aí, porque não se encaixa. Eliane? Bom, é um pouco complicado, assim. Eu gostei muito. É uma saia justa para a gente falar sobre isso, né, Eufrásio? Porque somos professoras de língua portuguesa. Acho que a participação do Igor é mais confiável, assim, é mais livre, mais solta. A gente tem que, né? Tem que ter cuidado, né, de estar aí com a palavra, né, pode gerar milindres, né, tem muitos colegas que às vezes têm uma afeição muito grande pela gramática, amam a literatura, mas só para eles, entendeu? Na casa deles tem aquela estante maravilhosa, mas assim, Deus me livre falar de literatura em sala de aula, ele é gramatiqueiro, né, enfim, aquela coisa toda. Tem um embate aí muito grande, mas eu acho que vai muito da formação do colega, né? Da gente, do gostar, do querer sentir com o aluno, né? Eu lembro que uma vez eu levei os meninos a uma... eu já fiz umas maluquices assim, parecidas. Frases assim, já fiz umas... Eu estava lembrando, a recente que eu estava lembrando, que eu fui levá-los ao cinema uma vez, para assistir aquele filme dos Irmãos Vilas Boas, um filme nacional, né? Excelente, por sinal. E foi aqui no Itaú Cultural, e assim, era um dos últimos filmes em película, né? E aí eu coloquei os meninos, fui lá no Itaú antes, conversei com o cara, ele disse que tinha versão em película e tinha versão digitalizada. Aí eu virei e falei, eu quero que eles assistam a edição em película. Aí eu levei os meninos lá e aí pedi para o projetista dar uma palestra sobre a versão em película do filme, sabe? Lá dos Irmãos Vilas Boas. E rolou um bate-papo informal, uma coisa assim meio fora da caixa, assim, sabe? Antes do filme, um filme tão gostoso de assistir. Aí eu lembro que a professora de geografia falou, vem cá, onde é que você arranjou esse pessoal? Eu falei, não arranjei, não, conheci todo mundo aqui. E eu fui pedindo para a galera participar, e os alunos, depois eu fui pedir para os meninos darem um retorno daquilo, eles adoraram conhecer um pouco da história, porque eles acabaram conhecendo um pouco da história do cinema, vendo aquele rolão, né, enfim, película, né, o projetista foi falar como é que era que ele tinha que esperar, rodar tudo, rebobinar. Agora não, agora ele vem pequenininho, ele coloca lá e ele foi falar dessa transição, né, do digital, do analógico para o digital. E aí você vê que, assim, muitas vezes a gente sai da área para provocar outros colegas, provocar a gente mesmo. E aí a gente acaba nessas idas e vindas aí da educação, fazendo poesia, provocando nossos colegas a outros olhares, né? E por aí a gente vai se equilibrando, né? Acho que o professor, antes de tudo, um ótimo bailarino, né? Os que realmente encaram a coisa. Temos duas perguntas. Não sei quem fez primeiro, mas tem a Marli. Vamos então primeiro a Marli Frois, depois a Francisca, beleza?
Boa noite, salve poetas, os três mal-amados, boa noite, é um prazer estar aqui ouvindo. Congelou. Congelou, congelou. Congelou, Marli. Congelou? Melhorou agora, né? Melhorou. A internet. Deu certinho? Tá certo. A internet está estável aqui hoje. Mas eu vou falar de um lugar que coincide com o mesmo lugar das duas professoras, né? Enquanto professora da área de letras e poeta, né? E aí eu penso que a academia nos enquadra muito quando nós fazemos um curso de letras, justamente porque pelo currículo nos encaminha a conduzir a literatura dessa maneira mesmo, mais chata, né? E ninguém nos ensina na academia que o ideal é que a gente conduza o aluno a uma experiência poética. Eu, particularmente, eu descobri isso não na academia, mas na minha ação, na minha atuação enquanto poeta, né? Que é importante você, na literatura, na sua aula de literatura, criar espaços para conduzir o aluno a essa experiência poética e que você não tem que levá-lo a responder pergunta, né? Orientar para ter uma resposta, mas conduzir os alunos para fazer perguntas, corrigir aqui. Então, em geral, muitos professores trabalham de maneira equivocada querendo a resposta, quando eu penso que a literatura ela serve muito mais para a gente fazer perguntas. E em fazendo perguntas, a nossa aprendizagem ela se dá de maneira plural. Então, é só uma contribuição aí. Aí eu passo para uma pergunta. Aí, sabendo que tem vocês, professores, que são poetas, eu queria saber como é esse lugar seus, né? Essa posição sujeito que vocês assumem de professor e poeta. Em relação à recepção na sala de aula, né? De que modo esse lugar seu de professor e poeta favorece o letramento literário? Eliane? Obrigada, Marli, pela participação, pela gentileza aí, viu, da sua pergunta. Bom, é muito complexo, né? A academia deixa a gente é uma torre de marfim tão complicada, né? Que quando esse exercício livre da escrita, do pensamento, a gente tem uma autocrítica muito grande, né? Eu lembro que no curso de letras, muitas vezes eu falava que eu escrevia, mostrava para algum colega, eu sempre mostrava para os colegas mais fora da caixa, né? Não mostrava para as pessoas mais assim formaisinhas, não, porque eu achava que iam falar mal do meu texto. Então a gente tem acaba exercendo uma autocrítica muito grande sobre o próprio texto. Agora, sim, eu fico com mais liberdade de falar que eu sou poetisa, poeta, enfim, quando eu estou nos saraus com os alunos. Aí eu recito poemas meus, muitas vezes eu recito poemas de outros escritores em sala de aula e recito poemas de minha autoria também. Mas eu prefiro muito mais no terceiro ano, porque eu acho que o terceiro ano o aluno está mais, sabe, ele está assim mais descontraído, ele já não é aquela deslumbrado com o ensino médio, ele já está ali, tipo, na reta final, ele está mais próximo do professor, ele está por tudo ou nada. Então, assim, é mais gostoso, a gente se mostra de uma forma mais autêntica e tem uma recepção melhor do estudante, né? Eu tive muitos encontros, né, com os estudantes, assim, por meio da poesia, que foram muito legais, assim, muitos desafios, né? E, assim, é muito interessante quando a gente se renova por meio da literatura, né? Ensinando literatura. Ainda que aquele olhar do estudante, por mais que ele não perceba, mas ele não sabe disso, mas eu me sinto assim bastante atualizada com o meu estudante do ensino médio.
Primeiro que professor é uma figuraça por natureza, né? A gente já olha assim, entende os tipos humanos de uma maneira assim fenomenal, né, não, Jorge? Já vai entrando assim uma pessoa, aquela leitura do ser humano, né? Você tá assim, sei lá, na fila do banco. Agora não, porque ninguém está mais indo para a fila do banco, não está batendo papo na fila do pão, nem do açougue, e a gente não pode bater papo com ninguém. Mas, enfim, quando a gente estava podendo, um tempo atrás, a gente viu umas figuras chegando, ou homens ou mulheres, e aí você já fazia uma leitura do tipo da pessoa, e sem querer começava um papo ali com aquela pessoa. Pois não é que aquele juízo que você fez da pessoa, não um julgamento em si, aquela pessoa acha aquilo, não, mas assim, de repente, qual é a área que ela trabalha, e aquilo muitas vezes bateu certinho, porque o convívio com o alunado nos prepara muito isso, né? Nos faz ter uma leitura muito grande da sociedade, para aquele professor realmente que se interessa e vive aquilo com paixão e com uma vontade, né, de aprender também com o seu estudante, né? A gente aprende demais. Como o Igor falou, eu fui conhecer o Islã na escola. Eu não conhecia as batalhas de rima e na internet. Eu nunca fui assim, para um show de Islã, assim, achei aqui Islã, o que é isso? Eu vou lá. Assim, eu tive esse conhecimento do Islã dentro da própria escola, vendo os alunos fazendo a batalha ali e olhar aquilo e falar, caramba. Embora conhecesse o break, alguns movimentos que já eram da década de 90, que eu vivenciei quando adolescente, que eu tinha amigos que faziam, né? Mas, assim, de ter visto rappers, né? Ter ouvido, ter ido em saraus, em regiões periféricas de Brasília e ter visto, mas de ter sentido, assim, que o Islã era uma coisa muito natural e que funciona como esse repente da cidade grande, né? Acho fenomenal, assim, principalmente a liberdade, né? Não ter medo da palavra. Então, eu ainda tenho medo um pouquinho de mostrar, né, essa minha palavra e tal. Eu sou muito receosa, assim, eu ainda não publiquei, eu tenho muita coisa escrita. Não publiquei, Jorge, morro de vergonha, Jorge, Amâncio, nossa. Jorge, você... Eu sei. De repente, quando eu me aposentar, daqui a algum tempo, eu vou publicar meus 3, 4 livros engravetados aí. Mas, assim, mentira, eu quero fazer antes. Mas, assim, eu acho que com o terceiro ano é melhor. Assim, a melhor série que tem, que eu sinto, que a gente sente mais, pelo menos eu sinto mais liberdade de me expor, de falar o que eu faço. Poesia moderna, né? Assim, é mais legal, mais gostoso. Antes de passar para outro, Jorge, me dê mais um espacinho aqui, por gentileza. Uma questão, aí as colegas minhas, professoras poetas, vão concordar com isso. Na educação tem um problema muito sério em torno da poesia. Eu considero que nas séries iniciais, e até assim um pouco no início do ensino fundamental 1, a experiência com a poética é uma experiência mais livre, mais gostosa, mais de vivência, porque aí o aluno é convidado muito a recitar os poemas, a entrar nesse universo aí mais de experiência com o texto, né, e com a musicalidade, inclusive, não de uma maneira rançosa, né, que ele não é obrigado a fazer metrificação de versos, nada dessa natureza. O ensino médio acontece um fenômeno já complicado, que aí você já vê que o aluno já gosta menos, a tendência, né, o trabalho com a poesia, eu acho que ele se perde muito no ensino médio. E aí, quando eu fiz essa pergunta, porque eu observo que o lugar do professor de língua portuguesa que é poeta, ele favorece muito o trabalho e dá um diferencial. E eu vou puxar aqui pela minha experiência, sem querer ir para um movimento narcisista, mas já indo inegavelmente, né? Que essa minha experiência de lidar com a poesia, de estar no espaço poético na sala de aula, me favoreceu muito fazer esse trânsito da poesia para a sala de aula. E é muito que desde lá a década de 90, eu consegui levar
a programação do Psipoético, que é um salão nacional de poesias que acontece em Montes Claros, e eu levava parte dessa programação para salas de aula. Isso, e também levando poetas vivos para fazer parte. Congelou, Marli. De aula, viu, Jorge? Enfim, mas e isso dá um resultado fantástico, porque o aluno já identifica a gente como professor poeta de maneira especial e tem uma recepção também de maneira especial. E nesse movimento, é interessante que eu tive aluno da sexta série, isso no início da década de 90, que hoje é poeta, muito por causa desse trabalho. Então, eu penso que esse trabalho nosso de poeta-professor, ele tem um compromisso assim, fenomenal, fantástico, né? Eu acho que é o diferencial. Desculpa aí que eu prolonguei, perdão. Ah, que isso. Eufrásia ou Igor, quer falar alguma coisa sobre isso? Igor? Eu não sou professor, mas eu tenho uma relação próxima a isso como poeta, porque muita gente vem me procurar para apresentar seus textos, apresentar seus poemas, para saber a minha crítica, a minha opinião, o que eu acho. E então, assim, meio que me tornei uma referência para muita gente que quer iniciar a escrita. Então, eu faço meio que essa ponte aí, né? E uma coisa que ela falou que eu achei muito legal, porque eu publiquei meu terceiro livro no final de dezembro, no final do ano, né? Dezembro passado, e foram 2 professores meus no lançamento, da época de quinta e sexta série, então mais de 20 e poucos anos. O professor de história e o professor de português, e eles estavam lá, e eu fiz um sarau, eles leram poemas meus. Então, é uma coisa muito legal, né? Essa proximidade do professor com um aluno que está interessado realmente naquilo que ele tem para apresentar. Eu acho que quando o professor tem realmente, quando o professor de português, professor de literatura, ele é um escritor, ele é um poeta, o aluno ele tende a observar de uma forma muito diferente, né? Ele fala, não, mas calma aí, ele está apresentando, mas faz, sabe? Ele tem essa peculiaridade. Então, é algo que aproxima bastante, ainda mais aquela criança, aquele estudante que tem um interesse maior pelo tema, pelo assunto. Eufrásia, algum comentário? Eu tô aqui babando mesmo. Igor, achei interessante porque o professor não passou para a sua vida, né? Ele ficou. Porque se ele foi seu professor no 5º ano, no 6º ano, e ele foi para o lançamento do seu livro, ele não passou pela sua vida, ele ficou. Quando isso acontece, né, é fenomenal. E uma vez eu coloquei um textinho que eu tinha escrito na prova dos meninos, mas eu coloquei autor desconhecido. E os meninos falaram assim, professora, quem escreveu? Falei, não conheço. E outra vez eu trabalhei alguns textos no grupo e coloquei um texto que eu tinha escrito, um conto, para os meninos. E depois eu vou pegar seu contato para você ler e dizer se é muito imaturo. Porque isso que a Deliane falou é importantíssimo, porque a gente tem medo de se revelar. Gente, a poesia é mostrar a alma. Você está se revelando, você está ali, a pessoa enxergar você por completo. As palavras, elas têm poder. E quando elas saem,
Então, assim, é normal que a gente tenha esse receio, né? O professor tem esse receio. Mas é interessante que os meninos, assim, a física, a química, é aquela loucura na vida deles, né? Mas quando o professor de português lê a questão lá e tudo, muitas vezes a gente escuta assim, não deve ter erro, não, o professor de português já leu. Então, porque eles têm esse olhar, esse respeito também pelo professor de português com as palavras, né? Então, a gente vê muito isso, porque é uma loucura, assim, na escola. Eu acho que na escola não acontece tanto isso, mas eu não sei vocês, se vocês sentiram isso na academia. Porque parecia que tinha uma disputa com as matérias de exatas, né? E que não tinha muito... Eu pegava ônibus todos os dias para ir para a faculdade. Então, tinha a turma do pessoal que cursava física, matemática, e o curso de letras, por exemplo, era considerado um subcurso, era um curso fácil. Era como eles viam filosofia, como eles viam história. E depois, quando a gente chega na escola, tudo isso muda. Porque nós somos um único ali, é um corpo. Então, quando a gente fala que trabalhar a poesia, se você trabalhar no coletivo, se todo mundo entender essa importância, se é a química, se é a física, se é a matemática, né, todo mundo entender essa importância, né, você vai colher bem mais frutos. Eu estou vendo aqui, na minha escola, eles falam para os professores, o professor de geografia já nos apresentou. Isso acontece muito mesmo, né? É isso. Marli, escrever não é uma tarefa fácil, né? E ser professor e escrever é mais complicado ainda. Fato. Mas sigamos. Gratidão aí pelas respostas. Obrigado, obrigado. Marli é de Diamantina, sempre aqui. Muito obrigado, Marli. Francisca, beleza? Tá com a mãozinha levantada? Fala, Francisca. Então, eu tenho... Jorge. Sim? A Deilane quer falar, né, Deilane? Só uma parte aqui, a Marli, que é Diamantina. Nossa, eu sou doida para participar de uma Vesperata. Nossa, Vesperata no meu coração. É maravilhoso. Nossa, esse ano não deve ter tido, né, Vesperata? Não, esse ano não, porque em função da quarentena, mas ela vai retomar a normalidade. Pega o meu contato aí. Ah, sim! Está convidada já. É minha convidada. Então, boa noite a todos e todas. Vou aparecer não, porque essa quarentena, meu cabelo está lindo! Eu já participei de 3 reuniões e não apareci em nenhuma. Enfim, eu também sou professora. Eu também sou professora, né? Fui aluna do Jorge. Tive uma aprendizagem extremamente significativa em física, quando ele nos propôs fazer teatro, fazer poesia com as leis da física. Só para contar e para partilhar. Mas, enfim, quando o Igor falava da criança, aí me veio uma coisa. De fato, e aí, assim, por causa da minha experiência, que fui professora de séries iniciais, e aí depois até a Marli me falou um pouco do que eu ia dizer aí no começo. Para mim, Igor, na escola, dentro da escola, a poesia e essa relação com essa leveza, com a beleza, com a espontaneidade, ela ainda é real nas séries iniciais. Ela ainda acontece nas séries iniciais, né? Eu até tenho uma filha de 11 anos, uma figura, o Frase conhece, que escreve, né? Ela até chegou aqui ainda agora e falou assim, mamãe, eu escrevi 2 músicas. Hoje à tarde eu escrevi 2 músicas. E ela escreve com muita facilidade. Mas, assim, o que eu vejo dentro da escola? Tem um corte. E, para mim, o corte ele está nas séries finais. Está do 6º ao 9º ano. Da pré-adolescência, né, ali dos 11 anos até os 14, tem um corte. E aí eu fui supervisora também muito tempo, apesar de ser professora de história, eu fui supervisora de escola de séries finais. E eu sempre me perguntava, e é essa dificuldade que os professores de português têm nas séries finais de trabalhar com os meninos
de uma maneira geral, a linguagem. Então, fica assim só na gramática. E aí, quando eles vão para o ensino médio, tem a literatura, porque aí tem a literatura formalmente, tem que ter, porque está lá no conteúdo. Mas, nas séries finais, a coisa se perde. Para mim, eles se perdem ali. Porque nas séries iniciais, apesar do pessoal não ser professor de português, apesar da formação ser pedagogia, há uma leveza e há um encantamento pelas palavras que os meninos perdem. E eles perdem do 6º ao 9º ano. Por mais que... É só uma, eu acho que as colegas de português podem, né, fazer uma fala em cima do que eu estou dizendo. Eu não sei exatamente como e o que fazer, porque assim, eu tive muito tempo, conversei com muita gente, a gente trabalhava chá literário, tentava fazer a coisa, mas a coisa não andava. Assim, é um fato, sabe? Com relação à coisa de não da escola, mas da educação, né, em casa, eu concordo, da coisa da oralidade. Alguém falou da lua, e assim, desde muito cedo eu falava para a Fernanda, né, dessas coisas simples, assim, do vento, da lua, do sol. Então, até hoje, ela tem uns anos, ela fala assim, mamãe, eu vou te mostrar uma surpresa lá fora. E a surpresa é a lua. Né? Então, se a lua está muito linda, ela me chama para ver, se o sol está muito bonito, o pôr do sol, essas coisas que você vai aprendendo na delicadeza, que depois ela vai escrevendo, vai colocando no papel. Ela tem muita facilidade de fazer isso, de ver as coisas, os elementos e ir escrevendo. Enfim, era essa a contribuição. Chiquinha, você tem uma poeta em casa. Tenho, é uma figura. Eufrásia conhece. Posso só fazer um adendo em relação ao que a Francisca falou? Sim, à vontade. Sim, Francisca, eu entendo. Eu até, numa fala anterior, eu disse desse hiato, né? Que existe depois da forma que é induzida a poesia, de uma forma mais rigorosa, né? De interpretação, etc., com aquilo que é apresentado nas séries menores, assim. O que eu estou dizendo é que falta, de repente, obviamente, é mais doce, né, a forma de se apresentar e se educar, mas eu acho que às vezes falta falar que isso é poesia, entendeu? Falta dizer que esse olhar para a lua, falta dizer que essa música que está sendo apresentado é uma composição poética, faz parte de poesia, para a criança já ir aprendendo o que é poesia ao mesmo tempo. Eu fui homenageado ano passado na Feira do Livro do meu colégio, lá em Niterói, no Centro Educacional de Niterói, e eu fui lá falar com as crianças. E eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar para essas crianças? Né? Minha poesia nem é tão infantil, não tem nenhum caráter tão infantil assim para elas. E aí eu peguei algumas coisas, li algumas coisas minhas, que são brincadeiras, aliterações, e fui na poesia do Drummond, da pedra. Né? Comecei a explicar, tinha uma pedra no meio do caminho, os olhinhos das crianças cresceram de uma forma, né? Porque eu fui induzindo a história, né? Fui contando de uma forma mais doce, e elas foram entendendo isso do jeito delas. Quando passou, eu perguntei, gente, e aí, quem acha o que é a pedra para vocês? Aí um monte levantava o dedinho, né? Aí você fala, a pedra é um obstáculo, a pedra é isso, a pedra é aquilo. Muito bem. Agora o que Eles eu falei... são fantásticos, né? Aí eu expliquei, isso é uma poesia, isso é uma construção. Alguém pegou, o Carlos Drummond pegou e escreveu sobre isso, porque ele imaginou que tinha uma pedra, e fui construindo esse cenário com elas, elas construindo comigo. Então, acho que falta também a gente tocar nessa palavra, poesia, para as crianças já irem aprendendo que a imaginação dela é também fruto de poesia que ela vai estudar mais tarde. Então, é meio que um caminho natural que vai acontecendo, né? Sim, compreendo. Que assim, agora eu assim, como eu, né, nesses meus 30 anos aí de magistério, como é que eu tô velha, Jorge? Nesses meus 30 anos de magistério, eu acho que
que tem sim muita gente nas séries iniciais, pelo menos eu estou falando da minha realidade aqui em Brasília, que já tem muito claro esse caminho nas séries iniciais, sabe? Da minha experiência, a minha preocupação é ainda do 6º ao 9º ano. Aí tem um corte, aí parece que tudo acabou e de repente vamos aqui. Eu até liguei esses dias para a Eufrásia, porque tinha uma questão lá para a Fernanda de gramática que eu falei, putz, que é isso? Entendeu? E aí, de repente, né, ela vinha num caminho super bacana, e aí eu tinha que explicar adjetivação, não sei das quantas, não sei das quantas. Falei, que é isso, minha gente? Né? Enfim. Eufrásia. Oi. O que você tem a dizer? Eu acho que a gente tem que parar de separar as coisas, sabe? Que quando o Igor falou também assim, sim, a lua, tudo isso é poesia. Então, tem que parar de achar que a vida não é poesia, que o menino vive não é poesia, porque eles têm muito para dar, né? E a Francisca está certa. O rompimento no Fundamental 2, ele não acontece só com relação ao trabalho que é feito no Fundamental 1. Né? É nosso ponto quando a Keniana no CF5 coloca essas coisas aí, é porque lá também ela trabalha com anos finais. E a gente precisa pensar em estratégias, né, para rever esse aprendizado aí do fundamental, né, porque é uma quebra em vários aspectos, né, mas também tem toda a questão da idade. Né? Tem uma série de fatores que influenciam. Você tem aí, um menino quando ele entra no 6º ano, ele vai estar com 11, 12 anos. A visão dele é diferente. E ele vai entrar na adolescência, até o 9º ano, né? São séries bem assim, que pipocam, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a gente precisa rever a forma de ensinar, a forma de aprender com eles. Porque, assim, poxa vida, você vê que um pai que foi atrás da gente para poder fazer as batalhas lá na escola, e disse, professor, eles vão amar. Gente, você era sem noção, porque todos ficaram lá. Né? Eu tive que estender para eles irem lanchar depois. Porque você está mostrando para eles o que eles gostam. O que tem, né, o que tem significado na vida deles. É o concreto. Eu fiquei impressionada do menino pegar o microfone e recitar assim, coisas assim, um tempão, aí vinha outro, né, e contestava aquilo que ele disse, e assim ia, e eles ficavam, deixa mais, né, e eu lembro que um professor falou bem assim, nossa, mas não vai ter mais aula não, eu falei, quer uma aula melhor do que essa? Né, porque olha o olhar, então às vezes falta esse olhar para os professores, para os educadores, né, e falta esse olhar também para as políticas públicas, para tudo, né? Para a educação. Delaine? Eu acho, Francisca, que realmente, eu concordo com você. Há mesmo uma cultura... As crianças são poetas naturais, né? Eu fui muito estimulada eu estudei na Escola Normal de Brasília, aqui quando ela assistia os meninos das séries iniciais, né? Eu tive esse privilégio de estudar onde hoje é a Escola de Formação dos Professores. Uma das grandes alegrias da minha vida foi voltar àquele auditório. Eu tenho memórias afetivas naquele auditório enorme, que eu já assisti reuniões chatérrimas lá enquanto professora, porque eu ficava olhando e vendo as minhas memórias da infância, não as memórias, não ouvindo nada do que estava sendo dito ali. E eu tive ainda a oportunidade de reencontrar um zelador, um antigo funcionário do quadro da Secretaria de Portaria, né, que foi um quadro que foi extinto aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, e que hoje esse funcionário ele é um funcionário terceirizado. Eu lembro que uma vez o MEC pôs uma propaganda legal do cara chegando, falando o nome de todo mundo pelo
os alunos entrando, ele falando o nome de todo mundo pelo nome. Eu falei assim, eu estava na casa com os meus pais, eu falei assim, opa, esse funcionário aí, ele existia na minha infância, na minha adolescência. Os meninos não têm mais esse funcionário, talvez numa cidade do interior, mas em Brasília não tem mais essa pessoa que ele... Então eu tive a oportunidade de ver o senhor que me viu quando eu era criança. Foi muito engraçado. Mas, assim, eu acho que no Ensino Fundamental 2 tem que ser um trabalho na biblioteca. Eu acho que a biblioteca vai fazer essa ponte entre o professor de língua portuguesa ou de qualquer outra área e a poesia e a literatura. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de Ensino Fundamental 2 aqui na Asa Sul. Não vou falar o nome do santo, mas, assim... Por questões, obviamente, né? Mas e eu achava assim, a recepção do colega da biblioteca, né? Um turno era maravilhosa. Nossa, professora, que maravilha! A gente queria uma professora de português assim, aqui todos os anos. E outro turno, colegas que totalmente desinteressados, estavam ali apenas sentados para cumprir alguma coisa. Ok, tudo bem, mas assim, muitas vezes o professor ele precisa desse suporte, tudo bem, entre aspas, mas ok, enfim, vamos deixar isso no tudo bem. Ele precisa desse suporte no ambiente da sala de leitura. Então, eu lembro que foi muito legal, a gente fez um turno vespertino, que era justamente onde tinha a 9ª série, e eu fui dar aula à tarde por causa disso, porque eu queria estar próximo do 9º ano, um trabalho chamado Lanchão. Como a Eufrásia falou, os meninos são muito do social, eles começam a vida social deles no Ensino Fundamental 2, eles já deslocaram daquele momento da descoberta, né? Então, os namoros, aquela coisa da vida social, o contato com a maconha, né? Porque ele tem, a gente sabe que o menino vai ter, ele traz tudo aquilo para a escola, eles fazem aquelas perguntas capciosas para a gente, para ver se colocam a gente em umas enrascadas e a gente tem que sair pela direita, pela esquerda, dar um jeito ali, né? E aí eu sei, assim, que funcionava muito bem, o projeto chamava Lanchão. Tudo que você fizer com o aluno do ensino fundamental que envolva comer, barriga, funciona que é uma maravilha. Inclusive a literatura e a poesia. Então, assim, eles tinham uma disputa que era salutar com a sala do 9º ano que vai fazer o melhor lanche para comprar livro na biblioteca. Aí tinha que comprar e depois ler o livro. Aí chamava um escritor para bater um papo, aí tinha um sarau, aí já pegava um aluno que sabia tocar algum instrumento musical, algum menino que fizesse um rap, e aí ali a coisa acontecia, né? Então, eu penso que Francisca funciona, há um resgate, mas ele não é só por meio do professor. Eu acho que a sala de leitura ou a biblioteca exerce um papel aí muito importante no Ensino Fundamental 2, né? Que pode direcionar todos os professores, não só o de língua portuguesa, para alimentar e continuar alimentando o imaginário do estudante. Hora de um poema. Vamos ouvir, então, Igor Calazans. Eu vou falar um poema que saiu do forno pouquinho tempo. E por que eu vou ler esse poema? Porque ele mostra muito como como a poesia ela se encaixa, né? Porque não era propriamente aquilo que eu queria dizer e ela foi tomando um rumo e eu deixei ela tomar o rumo e virou isso, né? O nome dessa poesia é Papel de Deus. Com a voz da lembrança, Deus me montava em ruínas, sob a luz fragmentada e sem os ossos do espelho. Em infindas reconstituições, não me encontrava, sequer um momento. Silenciou a música do tempo para tentar ouvir. Fosse o mínimo arfar, algum sopro que eu tivesse dado entre tantas e tantas vidas. Deus já tinha esquecido se me dera asas ou escamas, chifres ou raios, tentáculos, caudas ou chamas violetas. Nada vinha. Procurou no fundo de todas as almas a essência da minha. E encontrou uma floresta atávica de flores
milhares de árvores, milhares delas, das raízes frutíferas às condenadas por sombras. Deus nunca foi tão desafiado, ao passo que deve ter sentido um estranho chispo em sua fagulha de eternidade. Viu sua onipotência abalada, frágil, insegura, acabrunhada de perguntas sem respostas. Meu entorno deixou Deus labiríntico, asfixiado, quase parco. Foi nesse momento de total humanidade que Deus assim me encontrou. Eu olhando fixamente para seus olhos, com uma folha branca e desnuda nas mãos e com a fé apontada entre os dedos. Ah, você está aí? Perguntei. Sorrimos simultaneamente. Ele com seu rosto indizível e eu com a sua semelhança inextricável. Disse-me antes de evanescer. Me escreva. Nasci. Desculpa que eu estou numa leitura aqui, aí eu tenho que rolar e às vezes as palavras somem aqui. Não, maravilhoso. Mas é um circuito que a poesia vai fazendo, né? Uma coisa muito única. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Às professoras e aos professores que nós temos aqui. Eu sou um aluno, eu sempre fui um aluno de muitas perguntas. O José Saramago, ele disse uma vez uma coisa que eu já pensei diversas vezes, tanta coisa diferente. Uma hora eu concordo, outra hora eu não concordo. Mas ele dizia que no processo educacional de leitura das crianças, perguntado porque a interpretação no Brasil ainda estava muito abaixo, não sei se ainda está, mas estava muito abaixo em relação ao mundo, e ele disse que um dos fatores principais para a nossa melhora de interpretação é lermos, desde a base mesmo, livros acima da nossa idade, inclusive intelectual, para nos desafiarmos à leitura. Para mim, isso é uma coisa que teve um significado muito grande, né, porque eu acredito nisso, né, nesse desafio, mas, por outro lado, também pode tornar algo que a criança não queira mais saber por não se sentir a par daquilo. Eu queria saber de vocês, se vocês concordam com isso e se é um fator importante para essa vocação literária, de introdução de literatura na vida dos estudantes. Olha, vamos tentar responder um pouquinho mais rápido, porque já estamos chegando quase ao fim, basicamente, do nosso bate-papo. Passa tão rápido, a gente não vê, né, gente? Então, mas vamos responder rápido, porque ainda tem o Fernandinho para falar alguma coisa, o Josafá também, para a gente poder encerrar, senão a gente vai até meia-noite, que eu conheço a gente, viu? Ok? Vai, o Frade. Eliane quer falar? Ó, Saramago é Saramago, né? Deixa eu não tomar essa peteca aí do Igor. Como que eu vou contestar Saramago? Eu posso dizer que precisa muito do contexto em que ele disse isso, né? A gente precisa ver em qual contexto que ele disse isso, porque, assim, Igor, quando você dá ao leitor aquilo que ele não consegue compreender, desestimula. Então, assim, o que eu tenho visto na sala é que, como professora, por exemplo, se você vai atender uma criança do 5º ano, e dá um texto para ela do 9º ano, vai desestimular, porque ela não vai entender. Né? Então, assim, eu creio que deve ter tido um contexto em que Saramago disse isso, porque eu, uma mera professora de língua portuguesa, não posso contradizer Saramago. Foi em relação à interpretação de texto. Ele disse que para melhorarmos a nossa interpretação de texto, a gente teria que ter uma leitura acima até mesmo da nossa capacidade intelectual do momento. Sim, porque quando você interpreta um texto que você considera fácil, você não vai precisar pensar muito. Né? Exatamente, é o que ele aborda. Então, eu acho que deve ser nessa linha que ele está falando. Né? Claro que a gente tem que ter um cuidado, porque depende de qual é esse texto e qual o público que você vai apresentar, né? Esse texto. Porque você vê, por exemplo, você vê alunos, estudantes com completa aversão a Machado de Assis, porque estudou Machado de Assis
não sei em que série, leu Dom Casmurro e aquelas palavras eram muito, né, requintadas para ele, então trouxe aversão à literatura, né? Então tem essa dualidade. Por isso que eu perguntei para vocês, para saber. Eu acho que é isso que eu te falei, que tem que ter, eu acho que sim, tem que exigir da gente mais, mas que há uma linha aí, né? Porque você também não pode desestimular o aluno. Tanto que, por exemplo, a gente já tem livros de Machado de Assis em versão para criança. Porque para que ela possa ler, entender e gostar daquilo que ela está lendo. Porque a leitura ela precisa ser prazerosa, né? Deliane? Eu acho assim, a literatura do segundo ano do ensino médio é uma das mais maravilhosas que tem. Nossa, os poetas ali, quando entra no realismo, nossa, eu viajo. Quando começa ali, aliás, já começa pelo cortiço, né? Eu falo assim, gente, eu queria ser cineasta. Essa cena das lavadeiras, parece que eu vejo ela assim filmada, assim, sabe? Das lavadeiras ali no cortiço, falando da vida de todo mundo e sacolejando aquelas roupas. Então, quando você põe vida e põe pulsação, assim, na hora que você vai falar dessa literatura mais clássica, o aluno se interessa, assim, depende muito do mote, né? E eu acho que estimula, sim. Acho que a frase do Saramago tá corretíssima, mas o menino não precisa ser desafiado, tem que ter um gosto, tem que ter um sabor, tem que pescar ele ali, né? E aquilo ali vai ser bom para ele se ele realmente sentir. Hoje mesmo eu fui fazer uma aula com os meus alunos, o menino falou do livro 1984, um aluno do primeiro ano do ensino médio. Quando eu li 1984, eu já estava fazendo... Aliás, eu fui ler em 1984, eu já era professora de língua portuguesa, eu já dava aula para o ensino médio, eu não li na minha adolescência nem na faculdade esse livro. Então, o menino com 16 anos já está lendo em 1974, achei maravilhoso. Então, sabe, é isso, é o desafio, é o contexto social, acho que depende de muita coisa, acho que não depende só do professor. Porque não adianta, a gente fica a voz que clama no deserto, sei lá, fica aquela voz que fica fala, e aí a gente vai ser o chato da história, né? Porque é uma peste, aquilo que a Marli falou, né? O professor de português acaba carregando uma peste em cima dele, né? O cara que sabe tudo sobre letras. De repente ele quer ali fugir daquela pecha, né? E ser só um simples professor de português com as suas aspirações em sala de aula, entendeu? Estimulando o rapaz, a moça ali, fazendo umas paradas diferentes, e por aí vai. É isso aí. A leitura de um autor na idade errada assassina o possível leitor. Livro, considerando a faixa etária, é essencial. Marli Frost que falou, eu concordo com a Marli. Ok? Fernando Freire. Está ativado o meu aí? Tá. Ok. Fechar minha participação, já que falamos de Saramago, com um poema de um poeta português que eu gosto muito, Manuel Antônio Pina. Esplanada. Naquele tempo falavas muito de perfeição, da prosa dos versos irregulares, onde cantam sentimentos irregulares. Envelhecemos todos, tu, eu e a discussão. Agora lês Saramago e coisas assim. E eu já não fico a ouvir-te como antigamente, olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banco, tu, professora do liceu. Bob Dylan encheu-se de dinheiro, o Che morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes, e não caminhos por andar como dantes. Obrigado, Deliane, obrigado, Eufrásia, obrigado, Igor, pela presença no nosso projeto. Josefa. É o som. Deixa eu ativar aqui. Oi. Eu queria fazer uma junção de tudo isso, pegando o que a Marli falou, o que a Deliane falou, principalmente o Igor e a Eufrásia, e o Fernando e todos nós. A Ana Cristina César,
ela, no seu livro Escritos no Rio, tem uma parte que fala sobre os professores contra a parede. É uma coisa muito interessante, né? E aí tem um determinado momento em que um dos participantes, enquanto aluno, fala o seguinte: como querem que nós revolucionemos o ensino com o que aprendemos como alunos na universidade, no ensino de graduação de letras, onde a teoria está acima de tudo? O que é interessante analisar isso? É porque, pegando a fala da Marli, e aí a gente vai entender até uma fala do 2º Congresso Nacional de Educação, o 2º CONEDU. E aí, Marli, eu queria também acrescentar que se perde no ensino médio, porque lá nas séries iniciais e fundamental, né, talvez também seja porque ele não vivencia o incentivo à leitura, isso que a Deliane falou, e, de certa forma, não leva os alunos a querer caminhar por caminhos poéticos como forma de se expressar. Então, quando chega no ensino médio, as exigências são outras. Eu mesmo, por exemplo, eu sou professor de história, né? E eu analiso tudo isso nessa questão, porque, além de história, eu também dou aula de filosofia. Então, imagine só esse desafio. Então, o que a Eufrásia, por exemplo, colocou, que é preciso realmente, se for trabalhar, um verdadeiro projeto, né? E tem que ser um projeto, viu, Igor, que não seja apenas interdisciplinar, mas que ele seja multidisciplinar em todos os seus caminhos, né? Eu, por exemplo, meus alunos, quando eu dava aula de filosofia, acho que no primeiro dia de aula, né, eu cheguei na sala de aula e falei: meu Deus, como é que eu vou começar? Foi um jeito de trabalhar com interpretação. Fui lá, peguei uma pedra e coloquei na mesa de cada um deles, uma pedra mesmo. Fui lá, coloquei na mesa de cada um deles e falei: fale a respeito dessa pedra, o que você quiser. Isso foi muito interessante, porque eu acho que é por aí, é o estímulo, e essa multidisciplinaridade, elas têm que estar, de certa forma, ligadas a tudo. Mas eu quero fechar aqui a minha fala falando o seguinte, que eu acho que há 2 dias atrás eu ando postando aí, rasgando e remendando silêncios. E há 2 dias atrás eu coloquei, olha só que interessante, é um desafio, né? Se a imaginação é o começo de tudo, a poesia é o meio, é o fim, é tudo. Então, eu acho que nós ainda temos um longo caminho para caminhar nisso tudo, mas o que é mais importante é exatamente tentar estimular realmente, viu, Deliane? É estimular o aluno a expressar seus anseios, dar-lhe a oportunidade de ouvir e de, quem sabe, até escrever sobre seu mundo interior. E isso eu concordo com Manuel Bandeira. Tá? Só se aprende a escrever lendo. Vivenciar é importante, mas essas coisas são muito importantes. Muito obrigado pela participação da Eufrásia, da Deliane, do Igor Calazans, maravilhoso, da Marli e de todos vocês. Para nós foi uma grande satisfação. Jorge, é com você. Deliane, nos brinde com um poema. Som. Jorge, esse poema aqui, Coloca o som. O poema que eu vou ler é um poema que ele não é de uma safra assim novíssima, pandemia, como o Igor colocou dele, safra pandemia, mas é uma safra do final do ano, que na verdade ele é um poema, é mais assim, talvez um desabafo, um sentido. Ano passado, no fim do ano, eu quis fazer uma homenagem para uma pessoa muito importante para mim, que foi para o outro lado da vida, né? E meu cabelo estava grande naquele momento e eu quis trançar o meu cabelo, quis fazer um rastafari no meu cabelo, né? Eu quis ir para este lugar e sentir sentir aquele sentido naquele momento, né? Entender qual é esse local, ainda que a gente tenha que pedir licença para uma série de questões, porque o cabelo aqui é de mãe, filha de mãe amazonense, com pai cearense, criado no Rio de Janeiro, é uma história assim, mas eu fui lá e fiz minha trança em homenagem a uma pessoa importante, foi um companheiro meu,
era um homem negro, e aí eu fiz esse cabelo em homenagem a ele. Então, eu vou ler. Isso aqui eu escrevi no momento que as tranças estavam sendo feitas, né? Então, porque aquilo despertou muitos sentidos em mim, né? O sentido mesmo de como esse outro vai me enxergar, né? Agora que eu sou essa mulher branca, né? De cabelo liso, né? De raiz lisa, que está com esse cabelo rastafari. O que essa mulher quer com isso, né? E eu fui lá para essa minha aventura, né? E desventura ao mesmo tempo. Foi uma criação, gente. Eu fumo uma maconha muito estragada, por sinal. Olha só, neste momento em que faço essas tranças, sinto a vida passar. Foi tudo um segundo apenas. Foi tudo muito rápido. Chegar até aqui e estar nessa cadeira. Foram muitas lutas, muitas quedas, vitórias também, mas eu também tive os meus privilégios. Tenho que reconhecer, agradecer também. Porém, é a cor da raça que me dá agora força. Esta cor para levantar a partir da queda. Ressignifica meu passo, minha caminhada. Renasce um novo eu, um novo você, um novo nós, num outro tempo. Bonito, Delaine. Muito bonito, muito bonito. As considerações finais, Eufrásia. Diga. Diga, as considerações finais, que a gente já está encerrando. Bom, eu nem sei mais o que dizer, Jorge. Tudo isso é um encantamento, né? Isso é um encantamento mesmo, né? O momento é um encantamento e que a gente tenha outras oportunidades, né? De estar aqui junto para ouvir outras pessoas e estarmos juntos e compartilhar, né? O conhecimento, a poesia, a magia, dividir a alma. Obrigado, muito obrigado. Igor. Ô Jorge, Sim. Eu só queria fazer uma referência na fala do Igor, quando ele concluir, até para acrescentar alguma coisa, assim, essa experiência dele estar sendo estudado lá em Santa Catarina, o que ele espera, se isso deveria ser analisado já esse ano, Igor? Fale um pouquinho também dessa experiência com relação a essa questão da indicação do seu livro, por favor. É uma coisa tão... aconteceu de uma maneira tão assim surpreendente para mim, mas ao mesmo tempo eu sempre fui tão atento a essa questão da poesia na escola que eu acho que as coisas vão, né, encaminhando. Então veio essa oportunidade, um grupo de educadores de Santa Catarina que eles estão fazendo esse projeto nas escolas públicas e também bibliotecas públicas. Eles estão fazendo livros com autores atuais, né, com autores vivos e que possam ser estudados. E pediram minha autorização para algum dos meus poemas estarem, né, nesses livros. E para mim é de uma honra. Eu acho que nada supera isso para quem escreve, né? Você ser analisado, visto, interpretado, de alguma forma você entrar nesse mundo escolar das crianças, dos adolescentes, fazendo parte viva delas. Eu espero que seja muito bem aproveitada essas obras, que seja muito bem quista pelos alunos, porque para mim é a maior honraria que eu posso ter, é a maior honra que eu posso ter enquanto poeta, enquanto escritor, ao mesmo tempo produzir, quem sabe, novos interessados na poesia, não para se tornarem novos poetas, esse não é a questão, é para se tornar pessoas que acreditam naquilo que ela pensa, sabe? Que acredita que a imaginação ela funciona, né? Que sair fora dessa caixa é muito difícil, essa caixa social, né? É muito difícil, mas que pensando, refletindo e acreditando naquilo que ela sente,
é possível, né? Eu uso sempre esse exemplo. O homem só chegou à Lua porque alguém acreditou, olhando para ela, que não era tão longe assim, sabe? Alguém pensou fora da caixa. Tudo que a gente constrói, tudo que a gente movimenta é porque a gente pensou nas possibilidades de fazer. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a poesia tem esse poder, é uma ferramenta social, intelectual muito grande na formação das crianças e é ali que vai construir. Nós já temos nossas idades, nós já temos nossas obrigações, a gente às vezes não tem paciência para ler 2 vezes um mesmo verso, porque a gente já está aqui na rotina, mas as crianças não, elas querem ser desafiadas e provar sua inquietude. Então, eu acredito que a poesia é o melhor canal, é a melhor forma para a gente atingir essas crianças desde o berço, desde a raiz, para crescerem pessoas com uma reflexão mais profunda das coisas, das situações no mundo. Valeu, Igor. Considerações finais, Igor. Muito obrigado mesmo pelo convite. Adorei, vocês são demais e contem comigo aí para o que precisarem. Nós que agradecemos. Delaine, as considerações finais. Já comeu, Delaine? Só gratidão. Só gratidão. Peixes é só gratidão. Professor, o indivíduo que ensina numa escola ou universidade é um professor. A violência de qualquer natureza, o preconceito, a discriminação, a intolerância, uma avaliação recusada, um jeito diferente, um olhar maldado, um verbo mal empregado, vale uma vida, numa escola ou universidade. O indivíduo que ministra disciplinas, matérias, é um professor. Aquele que dá voz a todos os gêneros, a todas as cores, a todas as crenças, para que os pensamentos ganhem as ruas, cantem os pilares da cidadania e da igualdade, respeitem a democracia, a liberdade e a diversidade. O indivíduo que ensina uma determinada ciência ou arte é um professor. O coro afinado, num balé de palavras, o jogo de capoeira nos versos da tela, constrói uma sociedade justa e equitativa, intelectual e cultural, feliz e humana, imunes a quaisquer instância. O indivíduo que te dá a mão para o primeiro passo é um professor. Sempre na vida contigo, sempre muito a ensinar, sempre pronto a aprender, sempre gratidão, sempre, sempre, sempre. Queria agradecer a você, esse poema chama-se Professorar, de Jorge Amâncio. Queria agradecer muito a vocês, riquíssimo. Aliás, acho que nós três, Babal Amado, ficamos muito felizes, porque cada bate-papo, né, não sei se os dois concordam comigo, é uma aula assim, para a gente, né, a gente aprende muita coisa. E também as pessoas que participam, eu creio que também tiram um proveito muito bom disso, tem ensinamento muito bom. Agradeço muito a vocês e estamos aí, né? Tudo pela educação. Fui professor há mais de 30 anos, né? Então, e de física, e jogava poesia na física lá direto. Era muito divertido, eu gostava muito e gosto até hoje, né? Então, muito obrigado a todos. E falar alguma coisa, Josafá, Fernando, para se despedir. Agradeço com toda a minha gratidão a vocês, viu? Todo axé, gente. Eu só queria acrescentar que vocês que estão participando e que participaram, a Deliane, o Igor e a Eufrásia, que isso que nós fizemos aqui hoje, né, está sendo gravado, será posto lá no YouTube, será obviamente divulgado em cada página nossa e, obviamente, mandaremos para vocês como um registro muito importante desse momento. Muito obrigado. Mais uma vez, gratidão a vocês três pela participação. Muito obrigado. Se quiserem abrir o telefone para trocar dados, esse negócio todo, ainda temos aí uns minutinhos. Ok? E obrigado também ao pessoal que está aí na retaguarda, né, participando do bate-papo, tá? Na plateia.
Marli. Plateia não, como participante mesmo, né? CEF5, é Kênia, né? Que está aí no CEF5. A Francisca. Francisca, é o Rômulo, que eu não vi aqui, a Karine, né? Acho que a Ana Ellen estava aí também.